Oi pessoal, eu sou Tainara, sou acadêmica de medicina do primeiro período aqui da Unifenas, sou da turma 50 e hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre a intolerância a carboidratos no organismo humano. Nós possuímos 3 tipos de intolerância: a galactosemia, a frutosemia e a intolerância à lactose. Nesse vídeo eu tenho a intenção de descomplicar o que são esses 3 processos que acontecem no nosso organismo aqui para vocês. Primeiro nós vamos falar sobre a galactosemia. Para começar a falar sobre ela, nós precisamos entender o que é a lactose. Você sabe o que é a lactose? A lactose é formada por 2 moléculas, a glicose e a galactose. A glicose, o nosso corpo sabe utilizar como fonte de energia. Já a galactose, não tendo uma função bem específica, ele transforma ela também em glicose para depois utilizá-la. Sabendo disso, agora podemos definir o que é a galactosemia. A galactosemia é uma doença que é definida quando o nosso corpo não consegue transformar a galactose em glicose, fazendo com que haja um acúmulo de galactose no nosso organismo que em níveis elevados pode ser extremamente tóxico. Temos como principais sintomas vômitos, convulsões, irritabilidade, cirrose hepática, entre outros. É uma doença rara e hereditária, autossômica recessiva, causada por mutações no gene GALT. Ela pode ser diagnosticada por vários tipos de exames. Quando bebê, no teste do pezinho, ou então com exames de sangue e urina e também com alguns outros exames mais específicos. Como curiosidade, é possível detectá-la por amostras do calcanhar ou por punção venosa no dorso das mãos. O tratamento é feito com base numa dieta que tenha exclusão completa de alimentos que possuem a lactose e a galactose. No caso de bebês, é preciso substituir por fórmulas que sejam extremamente hidrolisadas, com base à proteína do leite. A dieta de uma pessoa com galactosemia é bastante restrita. Por isso, é muito importante que seja seguida de forma correta, aliado ao tratamento médico para evitar que haja complicações da doença. Tendo essa combinação, a pessoa consegue levar uma vida completamente normal. Agora, nós vamos falar um pouco sobre a frutosemia. A frutosemia é uma doença genética de caráter autossômico recessivo, onde há um erro inato no metabolismo da frutose no organismo humano. O portador desta doença possui uma deficiência na enzima aldolase B. Ela é responsável por metabolizar a frutose no nosso organismo, o que gera um acúmulo, e a partir daí há uma dificuldade no processo de transformação da glicose e transporte de energia. Os principais sintomas da frutosemia são a hipoglicemia, náuseas e vômitos, sudorese, tremores e até agitação, entre outros. Caso a ingestão de frutose seja muito alta, pode levar a outros problemas muito mais sérios, como a falência hepática, pode levar a pessoa ao coma ou até mesmo à morte. Uma curiosidade sobre os bebês que possuem frutosemia é que a maioria às vezes não consegue passar dos 6 meses por ser uma doença de difícil diagnóstico. Ela pode ser diagnosticada por 2 métodos. O primeiro é o sequenciamento do gene ALDO-B. Neste processo, ela irá analisar os genes codificados de frutosemia por meio de um exame de sangue. O segundo método é o processo de biópsia hepática. Nele, ela irá analisar diretamente o processo de metabolização da aldolase B, que é a enzima responsável por metabolizar a frutose no nosso organismo. A dificuldade
dificuldade no diagnóstico se dá por serem exames extremamente restritos e de alto custo. Há um método alternativo que se chama teste respiratório do hidrogênio expirado. Ele geralmente é usado para diagnosticar a dificuldade na absorção da frutose, o que é diferente da intolerância. Neste caso, ele entra somente como uma base para auxiliar no processo do diagnóstico. A frutosemia é uma doença que não há cura e o único tratamento é seguir uma dieta restrita que exclua todo tipo de alimento que possua sacarose, sorbital e frutose. Aliado ao tratamento e acompanhamento médico, a pessoa consegue levar a vida sem agravar as condições dessa doença. E por último, nós vamos falar sobre a intolerância à lactose. A intolerância à lactose é uma doença quando há uma má absorção da lactose pelo organismo humano. A lactose é o carboidrato presente no leite e nos seus derivados. Ela geralmente é causada pela deficiência da enzima lactase no organismo. Os principais sintomas da intolerância à lactose são diarreia, desconforto abdominal, distensão abdominal, flatulências ou também constipação. A pessoa pode nascer com essa condição ou pode desenvolvê-la durante a vida, exatamente pela diminuição na capacidade de absorver a lactose. É legal você imaginar o nosso intestino como uma enorme peneira que tem a tela fina. Nesta tela fina é absorvido e passa as menores moléculas, mas a lactose é uma molécula complexa, então ela não passa por esta peneira. Uma curiosidade sobre a intolerância à lactose é que em algumas populações, praticamente 100% das pessoas não absorvem a lactose. Um exemplo são as populações asiáticas, no Japão, na China, mas você deve estar se perguntando por que eles não absorvem. Isso pode ser explicado porque nesses países, nessas populações, as pessoas não têm a cultura de consumir o leite. Por exemplo, o queijo para eles é o tofu, que é um queijo feito à base de soja. Então lá eles não têm esse costume, não têm essa cultura. O diagnóstico dessa doença pode ser feito por 2 exames. Primeiro temos o exame de sangue, que é o mais comum por ser mais acessível. E como segundo, nós temos o teste de respiração com hidrogênio, que é o mais eficaz e mais correto. Neste teste em específico, o paciente toma uma pequena quantidade de lactose e assopra em uma máquina. Essa máquina irá fazer a dosagem de hidrogênio. Se ele absorver a lactose, a concentração de hidrogênio é constante. Se ele não absorver e tiver fermentação intestinal, ele produz hidrogênio no intestino e, por difusão, cai na circulação sanguínea e é expirado. Entre os tratamentos possíveis, com acompanhamento médico, pode ser feito a introdução de uma dieta onde realize o corte de alimentos que contenha a lactose, sendo assim uma alimentação restrita à lactose. Ou também podem ser administradas enzimas de lactase sempre que o paciente fizer o consumo de leite e seus derivados. A escolha do melhor tratamento sempre é feita entre médico e paciente. Por isso, é de extrema importância o acompanhamento médico. Aqui
aqui finalizamos a apresentação do nosso trabalho. Agradeço a você por seu tempo e atenção. E até a próxima!